Bom, pessoal, então vamos iniciando aqui devagarzinho, né? Dar um bom dia oficialmente aí a todos vocês. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações. Caminhando aí para a reta final, né? Só esse restinho de aulas aí para frente, esses dias de novembro, depois já é a nossa prova. Vocês já estão aí desenvolvendo atividade supervisionada. E vamos rezar, né, Ana Cláudia e demais, para que esse novo surto de coronavírus não venha para cá, né? No ano que vem a gente possa estar lá na sala de aula de novo, se Deus quiser. Vamos rezar para que isso aconteça. Torcer, pensamento positivo para que dê tudo certo. Pessoal, então é o seguinte, ó, a aula passada eu peguei a unidade 3 aí, dei uma evoluída boa nela. Falei até sobre aqui, ó, eu entrei aqui nos assuntos desses novos desafios no campo do comportamento organizacional. Falei que a gente vai dar uma focada boa aí nessa questão da globalização, diversidade, esses assuntos. Aí eu já entrei sobre em relação à globalização, eu já mostrei na aula passada todo esse processo evolutivo aí das indústrias ao longo do século passado todo, e falei como que o RH também veio evoluindo, né, ao longo do século todo, falei que a partir dos anos 1990 que o RH sofreu uma grande mudança, porque as próprias empresas sofreram uma grande mudança. Então, quem não assistiu essa aula, ela foi gravada, eu mandei lá, tá? Depois, essa semana, eu vou mandar novamente para vocês o link da minha playlist lá da turma, que aí você tem acesso a todos os vídeos separados dessa turma, especificamente, para você não precisar ficar procurando lá no meu canal depois, quem ficou meio perdido aí, não acompanhou as aulas direito. Esse final de semana eu vou ver se eu mando para todas as turmas minhas o link da playlist de cada turma, para facilitar a vida de vocês. E nós terminamos a aula passada falando de downsizing, falando de as vantagens do downsizing. Foi um processo que as empresas sofreram, só relembrando aqui, eles chamam de achatamento da pirâmide organizacional. Achatamento porque as empresas eram muito verticalizadas, ó, tinham muitas camadas hierárquicas, e a partir dos anos 1990, quando surgiu... Por que o marco aí é 1990? Né? Porque a partir de 1990 é que surgiram na nossa vida, nas empresas, que popularizou-se com os computadores, todo mundo passou a ter acesso ao computador, e logo depois veio a internet, né? 93, 94, 95, a internet apareceu de vez no mundo, de uma forma popularizada, porque, na verdade, ela já existia, ela já havia sido criada, mas era restrita a grandes organizações, a órgãos do governo, empresas estatais aí que tinham já usavam alguma coisa da internet, mas era uma internet muito arcaica também. Em 93, 94, 95, ela veio surgindo para a gente. Em 95, ela chegou com força mesmo, ainda de forma um pouco arcaica, mas logo depois ela deu um avanço muito grande. E isso possibilitou a globalização, que é a troca de informações entre as empresas no mundo inteiro, instantaneamente. E aí as empresas começaram a fazer contatos, vendas para o mundo todo, né? E isso gerou uma competição muito grande nas organizações. Então, com esse aumento muito grande das organizações, as empresas se viram obrigadas a se reestruturar para continuarem competindo, para continuarem competitivos, vencer aquela competição que se acirrou demais. E nesse processo de reestruturação das empresas, uma das coisas que elas repararam, então, né, nós precisamos enxugar processos, né? Precisamos reduzir custo, precisamos ser mais competitivas, precisamos eliminar burocracia. Então, o processo que veio aqui foi exatamente esse downsizing,
que, em primeiro lugar, vamos eliminar essas camadas aqui, que a empresa pensou, a gente consegue trabalhar com uma estrutura mais enxuta. E aí nós vamos reduzir custo, vamos reduzir burocracia, vamos melhorar nossa comunicação, vamos aproximar as camadas de cima das camadas de baixo, e aí nossa comunicação melhora ainda mais. E aí, né, pessoal, realmente para quê? Vice-presidente, vice-diretores, subgerentes, né? Dá para a gente trabalhar, vamos fazer um estudo para ver se dá para a gente trabalhar de forma, né, com menos camadas hierárquicas. E elas chegaram a uma conclusão que dava, e eliminava custos drásticos, né? Porque quando você elimina, por exemplo, aqui, vice-presidente, você está eliminando não só uma camada inteira, porque tem vice-presidente financeiro, vice-presidente de RH, vice-presidente de marketing, e você elimina ainda também a secretária daquele camarada, assistentes daquele camarada, os equipamentos, a sala dele. Tudo isso vai ocasionar uma redução de custo muito grande, e a empresa vai funcionar melhor, com menos burocracia, e você passa a dar mais responsabilidades para as outras pessoas que ficam. Infelizmente, com o downsizing vai haver redução de cargos, né? Vai haver demissões. Tem um problema nisso aí, né? Causa demissões e tal. Então, eliminação de pessoas e tal, é ruim e tal, mas as pessoas que ficam também, elas ganham em autonomia, né? Mais responsabilidades para elas, porque, por exemplo, as funções que eram aqui exercidas pelos vice-presidentes vão ser assumidas ou pelos presidentes ou pelos diretores. Eles vão dividir aqui as funções, da mesma forma os vice-diretores. O que era atividade dos vice-diretores, uma parte os diretores assumiram, outra parte passou para os gerentes. Então, os gerentes também assumiram mais funções. Então, também, ó, passando para aquele quadrinho, a gente veio encerrando a aula mostrando as vantagens que tem tanto para as empresas quanto para as pessoas. Né? Quem não viu, então, depois dá uma revisada lá, assista novamente a aula para entender, né, de uma vez por todas esse processo. E eu encerrei a aula falando da reengenharia, mostrando para vocês, gente, para tomar um certo cuidado, que tem muito lugar por aí afora, muito lugar na internet. Eu já vi vídeos na internet, eu já vi sites na internet, algumas pessoas tratando o downsizing e a reengenharia como se fosse a mesma coisa. Se você buscar, consultar no YouTube lá, processo de downsizing, procura os vídeos lá. Um dos primeiros vídeos lá, o cara já começa o vídeo falando assim, né? O downsizing, também chamado de reengenharia, ou seja, se ele falou o downsizing, também chamado de reengenharia, é porque ele tá dizendo que é uma coisa só. E, na verdade, na aula passada eu mostrei para vocês que não. Quem não viu, assista lá. Eu contei um caso lá de uma empresa do Nordeste, rapidamente aqui, que ela fez um processo de reengenharia, sem fazer downsizing, sem mandar ninguém embora. Ela se reestruturou para continuar competitiva, só que ela realocou funcionários que estavam obsoletos. Tinha o pessoal da área de vendas lá que não... Ela podia reduzir o quadro da equipe de vendas daquela concessionária, e em vez de mandar o pessoal embora, eram 8 vendedores, ela pegou 4 vendedores, realocou eles na empresa, percebeu as outras aptidões que eles tinham, realocou ele nas áreas onde eles tinham aptidão, manteve lá os 4 vendedores, pegou esses 4 funcionários, realocou eles. Ou seja, o que ela fez aí? Ela fez uma reengenharia. Fez downsizing? Não mandou ninguém embora. Então, a empresa, eu terminei falando, quando ela faz um downsizing, ela elimina aquelas camadas hierárquicas, dispensa pessoas, reduz as camadas, ela, consequentemente, ela vai ter que fazer uma reengenharia. Que ela, imagina, você eliminou uma camada inteira de vice-presidente, eliminou uma camada inteira de vice-diretores,
você vai ter que reestruturar, né, os processos internos da empresa. Não estou falando que as funções que eram do vice-presidente não vão passar ou para o presidente ou para o diretor, as funções que eram do vice-presidente não vão passar para outras pessoas. Então, você está fazendo todo um processo de reengenharia. Então, quando você faz um downsizing, é muito provável que você tenha que fazer a reengenharia. Tá? Agora, você pode fazer uma reengenharia sem fazer downsizing. Por isso que, né, são processos distintos. A reengenharia é uma consequência de um processo de downsizing. Agora, você pode fazer reengenharia sem ter que fazer um downsizing, reestruturar a sua empresa toda, realocar pessoas lá dentro, sem mandar ninguém embora. Por isso que eu não concordo com a frase do cidadão lá. E aí, gente, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui, na aula passada, eu cheguei a mandar para vocês, eu acho que eu mandei o vídeo, mandei sim, das 3 gerações. 3 não, são várias gerações, né? Porque a gente mais fala geração XYZ, né? Mas já está vindo chegando novas gerações aí, tem os baby boomers. Então, pessoal, olha só, vamos continuar então a nossa matéria a partir daqui. Que aí eu falei com vocês, gente, um dos problemas maiores que as empresas vêm enfrentando hoje, nessa questão comportamental, né, que a gente tanto está falando aqui, é exatamente as diferenças que existem de mentalidade, de comportamento entre as pessoas nas organizações. Eu dou aula nos cursos de administração, RH, tem alunos aí desse curso aqui que fazem psicologia e tal. Eu tenho turmas de engenharia da produção, para todas as turmas minhas. Eu sempre falo, sabe, gente, ó, eu sou administrador, minha vida inteira eu estudei administração, minha vida inteira eu estudei isso que eu vou falar aqui, ó. A administração, você tocar uma empresa, pegar uma empresa lá para trabalhar, você vai perceber que dentro da administração de empresas existem 4 áreas distintas, ou às vezes mais algumas, né? Mas você tem umas áreas bem definidas, que é finanças, marketing, RH, produção, aí pode ter, de repente, a logística, você pode, de repente, separar a estratégia do marketing, mas tem essas áreas definidas, né? Finanças, RH, produção, marketing, logística. Eu pergunto, qual a área mais difícil para um administrador trabalhar? Aí muita gente acha que é finanças, né? Porque finanças realmente, matemática, ela é complexa, né, em alguns casos e tal. Mas todo mundo, às vezes, se surpreende quando depois vai entender que, na verdade, a área mais complexa é a área de RH. E tem sentido, se você parar para analisar, finanças é uma coisa fácil hoje, porque você tem ferramentas que facilitam demais a nossa vida. Hoje você tem sistemas financeiros moderníssimos, e aí acaba se tornando até fácil, porque você hoje, quando vai mexer com finanças numa empresa, você chega lá, tem um sistema, você digita lá os números lá, o sistema já te dá as análises todas prontas, você tem essas planilhas de Excel, você tem um monte de ferramentas que facilitam a sua vida. E o que torna isso mais fácil é porque a matemática, ela é precisa, 2 mais 2 é 4. Então, você pega um balanço de uma empresa lá, ele tem que fechar, porque 2 mais 2 é 4. No final lá, as contas têm que bater. Não tem essa de, às vezes, 2 mais 2 pode ser 3,5. Não pode ser 3,5. 2 mais 2 é 4. Pronto e acabou. Qualquer lugar do planeta, qualquer lugar do universo. Então, não tem essa de ter... Agora, quando você está mexendo com pessoas, gente, nós vamos ver aqui hoje, cada cabeça pensa de um jeito. E existem um monte de coisas que fazem as pessoas serem diferentes. Você tem as diferenças nas gerações, você tem as diferenças das personalidades, e aí nós vamos ver que quando nós falamos de personalidades aqui, envolve uma série de coisas, a cultura organizacional, nós vamos falar das emoções das pessoas, das atitudes das pessoas,
seus comportamentos, uma série de coisas que tornam as pessoas diferentes. E aí, como é que você, a hora que você bota todo mundo dentro da empresa, pessoas diferentes trabalhando juntos, aí, minha filha, como é que você vai tocar isso aí? Aí começam a haver conflitos pelas diferenças de formas de pensar, de formas de enxergar o mundo, sabe? Pessoas com emoções diferentes, com pensamentos diferentes, empresas que têm culturas diferentes. Então, você tem pessoas que vieram de empresas com culturas diferentes, estão acostumadas, elas já se adaptaram àquele tipo de cultura. A hora que você traz para a sua empresa é uma cultura diferente, com pessoas diferentes, por isso que gera tanto conflito. E é difícil de você lidar com isso. Não é igual a matemática, onde 2 mais 2 é 4. Né? Então, por isso que tem tanta diferença. Então, gente, ó, eu mandei um vídeo para vocês semana passada, quem não viu, depois assista. Um vídeo muito bacana, que fala dessas diferenças de gerações. Então, para quem não viu o vídeo, né, você tem primeiro uma geração baby boomers, que são as pessoas que nasceram lá por volta de 1945 para frente. Por que elas chamam baby boomers? Quem assistiu o vídeo deve ter visto. 1945 foi também um marco no planeta Terra, foi quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Então, imagina a quantidade de soldados, de homens que estavam lá na guerra, foram para a guerra. Nos Estados Unidos foi um batalhão imenso de gente. Então, esse termo nasceu nos Estados Unidos, baby boomers. Né? Na verdade, isso surgiu lá. Porque lá nos Estados Unidos foi uma quantidade de soldados imensa que foram para a guerra e ficaram lá. 4 anos lá na guerra, sei lá quanto tempo, muitos anos lá na guerra lá. Né? E aí, quando finalizou e encerrou a guerra, em 1945, acabou a Guerra Mundial, uma boa parte desses soldados, né, grande parte, voltaram para os Estados Unidos. Então, o termo baby boomers veio daí, porque imagina só a quantidade de soldados voltando, as mulheres, né, muitos deles já eram casados, as mulheres lá sedentas, esperando seus maridos voltarem. Então, aquele ano, né, no próximo ano, foi um boom de bebês, né? Então, foi uma quantidade muito grande de bebês que nasceram em função dos soldados terem voltado para suas casas, esposas esperando, né? Houve um boom de bebês. Então, eles chamaram essa geração de geração baby boomers, por isso que tem esse termo. Então, são as pessoas nascidas de 45 a 64. Então, gente, é uma geração que nasceu num mundo completamente diferente até do meu, que eu sou da geração X, eu ainda sou um pouco mais parecido com eles, mas muitos de vocês já são de novas gerações, já, né? Nasceram num mundo já conectado à internet, ao smartphone, tablet, celular, e aplicativos de celular, uma geração muito, né, nasceu num mundo completamente diferente. Então, tem uma mentalidade também completamente diferente lá daquele pessoal. Eu vou evitar ficar lendo tudo aqui, né, tudo, detalhes, para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui, que tem muita coisa para a gente ver hoje. Depois você dá uma lida, eu estou explicando aqui rapidamente, vou evitar de ficar lendo. Mas, rapidamente, a geração aqui que nasceu no mundo lá, onde surgiu o rock, Beatles, o Elvis Presley, viram o homem pisar na Lua, o Pelé, Maradona, viram a queda do Muro de Berlim. Então, uma geração que viveu num mundo bem diferente do nosso. Aí a gente tem a geração X, que é as pessoas que nasceram, que eu faço parte, eu sou de 71, pessoas que nasceram de 65 a 81, já vieram desse pós-guerra aí, já começaram, né, a ver um mundo em mudanças, né? Foi uma geração muito focada no trabalho, então fala que trabalhar e produzir era a sua filosofia de vida, deixando de lado o idealismo, o individualismo, a ambição, a dependência do trabalho. Tem um termo aqui, eu fiz questão de ler, porque talvez muita gente não conheça, workaholics. Workaholics são pessoas viciadas em trabalho, tá?
Então, são exemplos de valores que marcam essas pessoas. Peraí, tem gente querendo entrar aqui na aula. Vamos ver. Ou não tem? Não tem, não. Achei que tinha gente querendo entrar aqui na aula. Então, quem assistiu o vídeo que eu mandei, deve ter visto, tem até um exemplo lá, pessoas que nasceram na geração Baby Boomers, elas tinham também uma característica muito diferente das novas gerações. Lá o costume era o cara entrar numa empresa, ele vestia a camisa daquela empresa e a tendência era ele se aposentar naquela empresa. Quando muito, ele tinha, às vezes, uma mudança de emprego ao longo da vida profissional dele. Isso eu lembro. Meus tios mais velhos lá e tal, eu lembro que eles trabalharam a vida inteira numa empresa só. Sabe, anos e anos. Ele entrava numa empresa, a não ser que... E o cara entrava ali, vestia a camisa, a não ser que acontecesse um acidente muito grande, às vezes ele era dispensado, ele entrava numa nova empresa e acabou, ia até se aposentar. Então, tinha 1 ou 2 empregos ao longo da sua vida, no máximo. E o cara, quando ele entrava, a mentalidade dele era o seguinte, ele entrava numa empresa ali, vestia a camisa, trabalhava. Se a concorrência assediasse ele não ia, não. O negócio dele era defender aquela empresa que ele estava. Então, é uma mentalidade daquelas pessoas. Isso tem no vídeo lá, o pai com a filha. O pai falando, minha vida inteira, eu trabalhei numa empresa só. Esse negócio de concorrência, para mim, a concorrência era inimiga. Eu não ia para a concorrência. Aí a filha fica até meio assim, com vergonha, que ela fala, nossa, eu já fui para a concorrência 3 vezes. A menina fala, né, filha do cara. E hoje, né, gente, é até um problema hoje. Você vê essas novas gerações, a gente já começa a falar de geração Y aqui, também chamada de millennials, já são uma nova geração, de 82 a 94, que elas já pegaram bem a internet, já, né? Passei uma boa fase da minha vida sem nem sonhar com internet, nem computadores. Eu, lá nos anos 80, eu já trabalhava. Eu já trabalhava com máquina de datilografia, fazia curso de datilografia, nem sonhar, ouvia falar de computadores. Eu já ouvia falar, né? Nossa, né? Será que um dia a gente vai ver os computadores e tal? Tinha esse sonho. Internet, a gente nem sonhava com isso. A internet já estava nascendo pelo mundo, mas a gente não ouvia falar, não. Eu fui ouvir falar de internet nos inícios dos anos 90. No 92, 93, a gente começou a ouvir as notícias. Chegou a internet. Internet está vindo aí. Mas a gente não nem sabia o que era. Em 95 foi quando eu fui ter acesso à internet. Então, essa geração aqui, ó, quem nasceu, imagina, em 88, quem nasceu em 89, quem nasceu em 90, logo quando criança já teve contato com a internet. Né? Quando garotinho, eles já viram aí a internet surgir e tal, então já veio crescendo nesse mundo já. E agora, quem nasceu na geração Z, né? Com idade aí de 8 a 23 anos, tem muitos de vocês aí que já são da geração Z, já nasceram lá, a partir de 95, ó. De 95 a 2010. Muitos de vocês, né? Vocês já nasceram já no mundo já da internet, da internet rápida já. Vocês já nasceram no mundo do smartphone. Aqui está falando, ó, mas não é brincadeira, não. Já nasceram com um smartphone debaixo do braço. E é a coisa mais impressionante. Parece que realmente, gente, é uma geração que eu acho a coisa mais impressionante. As crianças, hoje em dia, principalmente a nova geração, que a gente vai ver a alfa, né? Ó, essa próxima, depois da geração Z, a gente tem a alfa. Pessoas que nasceram de 2010 para cá. Ó, é a coisa mais impressionante. Geração Z e geração alfa, sabe o que acontece? Você pega uma criança hoje, que ainda nem aprendeu a falar, você dá, isso eu já vi. Você dá um celular para ela, ela fica fazendo assim, ó, na tela. Ela já sabe o que tem que fazer. Parece que ela já sabe usar aquilo ali, é um negócio impressionante.
Eu já vi hoje um amigo meu falando do filho dele, eu já fui lá na casa do meu amigo, vi. Ele pega um tabletzinho, diversão do menino é um tablet. Bota o tablet, o pai, a criança tem 3 anos. 3 anos. A diversão da criança é o tablet, com internet. Aí o pai dele pega o tablet, bota na mão da criança, a criança senta no chão lá, ela já liga o tablet, ela já vai, futuca lá, já vai onde ela quer, já acessa a internet, já bota no YouTube, já procura os vídeos que ela quer assistir, os vídeos de filminho infantil lá, já bota, já senta, já fica lá assistindo. Ela mesma procura os vídeos dela, uma criança de 3 anos, sabe? Então, é uma coisa impressionante. Mas aí também, gente, esse tipo de geração, ela tem um conflito muito grande com aquelas gerações passadas. Ela não quer saber de ficar muito tempo no emprego, a rotatividade dessas pessoas nos empregos é muito alta. Ela entra numa empresa, então, porque tem muito choque de cultura, né? Entra numa empresa, daqui a pouco ela já vê que as coisas estão erradas lá dentro da empresa, ela não concorda com os procedimentos da empresa, aquela empresa já não serve para ela trabalhar, já está buscando uma nova oportunidade, ela já quer uma empresa mais moderna, ela não concorda com o negócio de bater ponto, ela não concorda com uma série de coisas que acontecem, que para o baby boomer, aquilo é obrigação, tem que bater ponto, tem que ter aquilo, tem que ter procedimentos, tem que ter as regras. Essas gerações novas, elas não gostam muito de regras, né? E aí, ó, essa geração alfa aqui, ó, essa geração ela ainda não está no mercado de trabalho, mas daqui a pouco tempo tá. Porque, né, olha só, 2010 parece que foi outro dia, né? Quem nasceu em 2010 e 2011, hoje está com 10, 11 anos de idade. Daqui 5, 6 anos, ela já está no mercado de trabalho, ela já vai ser o jovem aprendiz, os estagiários, jovem aprendizes, com 17, 18 anos, daqui a pouco, né? Daqui 5, 6, 7 anos aí pela frente, essa década aqui, essa próxima década, até o final dos anos, né, 2030, essa galera aqui já vai estar chegando. E aí a gente não sabe nem para onde que isso vai, o que que essa geração vai fazer, né? Então você tem que tentar imaginar aqui, gente, é o conflito dessas gerações. Por isso que existe tanto conflito. Você imagina, dentro de uma empresa, você tem lá os baby boomers, eles ainda estão trabalhando, porque e normalmente os cargos mais graduados, ó, diretores das empresas hoje grandes aí, são pessoas aí na casa dos 60 anos, né, que trabalharam a vida inteira, foram crescendo, 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 assumiram cargos de diretoria, eles ainda estão nas empresas, estão, né, programando a sua aposentadoria, mas eles já ainda estão lá. Tem as pessoas, como eu, que são da geração X, que também ainda estão no mercado de trabalho, né? Também estou programando a minha aposentadoria mais para frente, mas ainda estou trabalhando ainda. Estou lá, tem o diretorzão que é o Baby Boomer, tem eu lá, aí tem o pessoal da geração Y, geração Z que já chegou já no mercado de trabalho. Então, já existem as diferenças de gerações, está todo mundo junto dentro das empresas, cada um com uma mentalidade diferente da outra, pessoas que nasceram em mundos bem diferentes, e daqui a pouco já começa a chegar essa geração alfa por aí afora. Então, imagina, vai aumentar ainda mais esse conflito, e além, gente, desse conflito, do choque de gerações, das diferenças, né? Porque essas pessoas, elas veem o mundo de uma forma diferente, elas tomam decisões de uma forma diferente, os valores delas são diferentes daqueles valores da geração baby boomers, sabe? A forma de trabalhar, de enxergar a vida é uma forma diferente. Além disso, você ainda sofre um outro problema, que a gente vai ver agora, que é sobre as diferentes personalidades das pessoas. Que aí agora é diferente o primeiro problema era um mundo diferente, né? Nasceram numa geração diferente. Agora, independente da geração, nós temos personalidades diferentes, que é independente da geração, né? Você nasceu com aqueles traços de personalidade.
Então, gente, ó, nós temos 2 testes que nós vamos fazer. Vou mandar para vocês agora lá no grupo do WhatsApp. Eu vou explicar esses testes para vocês. São 2 mesmo. Na verdade, existem até mais testes, tá? Eu vou falar um pouquinho deles aqui para vocês, mas deixa eu ir abrindo aqui o meu WhatsApp. Ah, não, vou mandar lá pelo smartphone, estou esquecendo, peraí. Vou mandar agora esses 2 testezinhos lá. Deixa eu mandar aqui para vocês aqui. Deixa eu localizar esses testes. Espera aí só um pouquinho. Perdi um tempinho aqui. Mas deixa eu localizar os testes aqui. Primeiro é o MBTI. Eu vou explicar. Daqui a pouquinho eu vou dar um intervalinho. Vocês tomarem um café e vamos ver se dá tempo de vocês fazerem esses testes aí. Bem interessantes. Vamos lá, deixa eu colocar aqui MBTI. 16 personalidades. Deixa eu ver se eu acho ele rápido aqui. Tem um que eu gosto mais dele. Peraí, gente, tô achando não. Só um minutinho, pessoal. Eita. Cadê o testezinho que eu gosto? Peraí. A hora que precisa, não acho. Ah, não, gente, não é no YouTube, ó. Por isso que eu não tô achando. É no Google, meu Deus do céu. Ô, cabeça. Sexta-feira de manhã, cabeça da gente não funciona, não, vou te contar. Espera aí um pouquinho, gente. Estou procurando o troço no lugar errado. Ó. Tá, já o localizei aqui. Mandar lá 16 personalidades. Peraí. Enviar, compartilhar. Aí, que ele não está me deixando compartilhar lá no WhatsApp. Eita. Ai, meu Deus do céu. Ah, peraí, gente. Desculpa a demora aí. Acho que agora vai dar. Ó, mandei o das 16 personalidades, eu vou explicar ele. Não precisa fazer agora, não, espera aí. Deixa eu explicar ele primeiro, que eu vou dar um intervalo para dar tempo de vocês fazerem. Guardem um pouquinho, por favor. Mandei já o das personalidades, agora eu vou mandar o outro que é o dominância cerebral. Espera aí um pouquinho. Espera aí que meu smartphone hoje está me fazendo raiva. Teste de dominância cerebral. É o MOB. Se eu gosto mais dele. Então, mandei lá. Deixa eu explicar. Eu acabei de mandar os 2 testes lá no grupo. Eu vou explicar aqui
para você depois fazer o teste já mais ou menos, sabe, ciente do que serve, para que serve esse teste. Na verdade, existem mais testes, só que aqui nós não temos tempo para ficar aqui fazendo todos os testes que existem. Eu tenho uma turma de gestão de RH, que nessa turma, uma das atividades supervisionadas que eu dou é um teste de autoconhecimento completo. Então, eu aplico um teste de autoconhecimento, que é muito importante na vida de vocês, né? Eu sei que tem gente aí da área de psicologia, então deve saber muito bem aí o que eu estou falando, né? Então, eu aplico esse teste de autoconhecimento, porque todos nós precisamos nos conhecer como é que a gente pensa, como é que é a nossa dominância cerebral, o tipo de personalidade que a gente tem. E então, nesse teste que eu aplico, tem outros testes além desses aqui. Tem o teste DISC, tem um teste lá das inteligências múltiplas de Gardner. E aí eu faço toda uma análise com a pessoa, faço análise SWOT, para a pessoa entender os seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas oportunidades, suas ameaças. Então, um teste completo, bem bacana, tá? E dá um resultado bem legal para os alunos. Mas aqui eu fiz questão de trazer pelo menos 2 desses testes para você entender a diferença que existe entre as pessoas dentro de uma empresa. Tá, gente? Isso aqui são testes que foram criados por psicólogos renomados, testes renomadíssimos aí no mercado, tá? O primeiro deles chama MBTI. E esse teste ele fala o seguinte, ó, existem vários estudos destinados a definir os traços de personalidades. Aqui vamos usar um resumo da teoria de Carl Gustav Jung, que também é chamada de teoria junguiana, que ela foi mais bem desenvolvida e ampliada por uma mãe e uma filha. Elas chamavam Catharine Cook Briggs e a filha dela, Isabel Briggs Myers. Por isso que chama MBTI, que é dos sobrenomes dela, Myers Briggs. São os sobrenomes da mãe e da filha. Myers Briggs Tape Indicators. Tá? Então, só rapidamente, se a gente tem como fazer esse teste manualmente, mas como tem hoje o aplicativo que facilita a nossa vida e dá um resultado mais preciso até, eu prefiro que seja feito lá pelo aplicativo. Esse teste é o seguinte, quando a gente faz ele manualmente, eu passo para a pessoa um testezinho manual para ela escolher entre 4 alternativas aqui, ó. Ela tem que escolher entre o mundo favorito dela, se ela é uma pessoa mais extrovertida ou mais introvertida, aí ela lê lá o teste, faz o teste, e ela percebe que ela é mais extrovertida ou ela é mais introvertida. Se ela for mais extrovertida, ela escolhe a letra E. Se ela for mais introvertida, letra I. Aí depois tem um outro. Como é que ela processa a informação que ela recebe? Através da sua sensação ou através da sua intuição? Aí ela vai fazer o teste. Se ela percebe que ela processa a sua informação com base na sensação, ela escolhe a letra S. Se é com base na intuição, ela escolhe a letra N. Depois, como é que ela toma suas decisões? Ela é aquela pessoa que toma a decisão mais rápida ou ela fica postergando para tomar a decisão lá nos 45 do segundo tempo? Então, ela faz o teste manual lá, ela percebe se ela toma a decisão com base no seu pensamento, ela escolhe a letra T. Se ela toma a sua decisão com base no sentimento, ela escolhe a letra F. E aí, como é que é a estrutura dessa pessoa? Se é com base no julgamento, é a letra J. Se é com base na percepção, é na letra P. Mas você tem o testezinho para fazer ele ali online. Eu mandei lá para você o link de um site para você fazer pelo próprio smartphone mesmo. Que aí você faz o teste por lá, responde a uma série de perguntas. No final, ele já te dá o resultado, ele já te dá as suas 4 letras. A minha, por exemplo, é ENFP. A minha é ENFP. A sua pode ser ISTP. Outro vai dar INTJ.
um outro vai dar ENFP. Então, isso, como são 4 letras, elas dão 16 combinações diferentes, ou seja, você vai entender que existem 16 tipos de personalidade diferente nas pessoas. Pessoas que têm personalidades diferentes. Isso é quando ela nasce, ela já nasce com essa personalidade. E ela, né, a criação também acaba de formar a personalidade daquela pessoa. De forma que quando a pessoa chega na fase adulta dela, ela tem uma personalidade formada. E aí você vai perceber que existem, olha para você ver a confusão que vira dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa, então, você está mexendo ali, gente, com um grupo de pessoas trabalhando juntas. Olha a confusão. Nasceram num mundo diferente um do outro. Você tem baby boomers com geração X, com geração Y, com geração Z. E além dessas diferentes gerações, você tem pessoas com 16 personalidades diferentes ali dentro. Cada uma toma suas decisões de uma forma, cada uma processa a informação de uma forma. Umas pessoas são mais extrovertidas, outras mais introvertidas, né? E assim vai. Olha que salada que confusão danada que vira dentro de uma empresa. Por isso é que tem tanto conflito. Então, daqui a pouco eu vou dar um intervalo maior hoje, tá? Hoje é um intervalozinho maior, para você ter tempo de tentar fazer seu teste aí. E aí, o próximo teste é a dominância cerebral. Muito interessante, gente. Esse teste, deixa eu falar para vocês aqui uma situação que eu vivenciei na minha vida. Deixa eu te dar um pouquinho de uma experiência que eu passei. Eu trabalhei numa empresa, que de vez em quando eu comento dela aqui lá em Copacabana, 12 anos que eu fiquei lá trabalhando. Lá eu cheguei a ser gerente comercial lá. Num determinado momento da empresa, gente, o maior problema que a diretoria da empresa tinha, os diretores, os donos da empresa tinham, o maior problema era os conflitos entre os próprios gerentes da empresa. Eles não se entendiam. Sabe? Os próprios gerentes da empresa, era uma brigaiada, era um conflito interno que tinha, que deixava a diretoria da empresa louca. Sabe? Então, eu não me dava bem lá com o gerente de informática também não se dava bem nem comigo, nem com o cara lá do financeiro, o gerente financeiro não batia com o gerente de condomínio, o gerente de condomínio não se dava bem com o gerente lá do RH, com as outras pessoas, e era o gerente do DP também, não se dava bem com outros gerentes, se entendiam com alguns, mas não se entendiam com outros, e aquilo virava um inferno, fazia um clima de trabalho ser um inferno ali. E a diretoria da empresa que sofria com aquilo, gente, sofria com aquilo. E aí, então, um dia, para tentar amenizar aquilo, essa diretoria da empresa contratou uma empresa de RH para tentar corrigir isso aí, para tentar descobrir o que podia ser feito. E a primeira coisa que essa empresa de RH fez foi reunir o pessoal numa tarde lá, alugaram um espaço, fizeram uma tarde lá de confraternização, e essa consultoria de RH, ela aplicou esse teste da dominância cerebral. Fez todo mundo passar pelo teste, depois cada um deu o seu resultado, e o cara da consultoria de RH explicou para a gente os resultados. Então, gente, foi assim, sensacional, porque a gente entendeu que, na verdade, o nosso colega de trabalho, não é que ele era chato, que ele ficava pegando no meu pé. Né? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, para você poder entender depois do teste. O que aconteceu? Vou dar um exemplo, hein? Um belo dia eu estava lá trabalhando, né? Eu era o gerente comercial. Eu estava com uma cliente sentada na minha sala, lá na minha mesa, eu explicando sobre a nossa empresa, tentando convencer a cliente de assinar o contrato com a nossa empresa, para trazer o condomínio dela para ser administrado pela nossa empresa. No final ali da conversa com a síndica, ela se convenceu, falou, não, Eduardo, você tem razão, eu tenho que mudar a minha administradora mesmo, gostei da empresa de vocês, pode imprimir o contrato aí que eu já vou assinar. Gente, a hora que eu
Fui imprimir o contrato para a mulher assinar, a mulher com a caneta na mão para assinar o contrato, a impressora deu problema. E não emperrou lá, o papel engastalhou, a impressora deu problema, não consegui imprimir o contrato. E a mulher lá esperando. Eduardo, imprime logo, que eu tenho que assinar, que eu tenho que ir embora. E eu não conseguia resolver o problema da impressora, eu fiquei louco. Imagina, a mulher com a caneta na mão para assinar o contrato, eu ganhava comissão também, né? E precisava fechar contrato para a empresa. Peguei o telefone e liguei lá para o gerente da informática. Fulano, pelo amor de Deus, você tem como mandar o técnico vir aqui, o seu assistente vir aqui para arrumar a impressora? A cliente está aqui com a caneta na mão para imprimir o contrato, a impressora emperrou. Ele virou para mim. Eduardo, infelizmente, não é assim que funciona. Você sabe muito bem que a nossa empresa ela tem todo o procedimento. Você tem que ir lá no site, fazer o requerimento. Tem um sistema. Você tem que fazer o requerimento, informar que a sua impressora deu problema, fazer um requerimento, fazer a solicitação. Essa solicitação, ela caía numa fila de prioridade, que uma hora a minha solicitação chegaria lá no setor desse cidadão, ele ia analisar a prioridade daquela minha solicitação, e aí que ele ia analisar se mandava o técnico. Isso aí ele costumava mandar o técnico no outro dia. Eu falei, fulano, mas olha só, eu sei que a empresa tem as suas normas, eu sei que eu tenho que fazer o requerimento, só que é um caso diferente. Eu estou com uma cliente aqui na minha mesa que ela está com a caneta na mão para assinar o contrato, filho. Eu não tenho tempo de fazer requerimento, esperar você. Eu preciso que mande agora. O cara virar e falar, infelizmente eu não posso fazer nada. É a norma da empresa, é a regra, eu tenho que cumprir a norma, pronto, e acabou. Aí o que passava na minha cabeça? Na minha cabeça passava o quê? Esse camarada tá de brincadeira comigo, esse cara ele tá pegando meu pé. Esse camarada quer me prejudicar. Ué, eu sei que toda empresa tem suas normas, tem suas regras, mas tem casos que são exceções. O cara tem que pensar na empresa. O que é melhor para a empresa? Pode deixar de assinar um contrato com o cliente. O cliente está lá com a caneta na mão. E aquilo não adiantava reclamar. O cara falava, não, tem a norma, pronto, e acabou. Aí, pronto, a mulher foi embora para casa sem assinar o contrato comigo. Veio assinar depois. Aí eu corria o risco depois de não assinar mais o contrato. Eu achava que o cara ele estava pegando no meu pé. Ele tinha alguma picuinha comigo, sabe? Eu pensava assim. O que aconteceu? O cara explicou para a gente, olha só. Nós, gente, todos nós, temos uma dominância cerebral. O que é isso? Esse desenho que está na tela aí, ó, vocês estão vendo? É o nosso cérebro como se ele estivesse sendo visto de cima assim, ó. Então, tem algumas pessoas que elas pensam predominantemente, elas usam mais o lado direito do cérebro. Outras pessoas, elas usam mais o lado esquerdo, tá? Da mesma forma, tem algumas pessoas que elas usam mais a parte da frente do cérebro, enquanto outras pessoas usam mais a parte de trás. Isso gera 4 quadrantes, ó. Então, existem algumas pessoas que elas usam mais o lado esquerdo de trás, outras pessoas, elas usam mais o lado esquerdo da frente, existem outras pessoas que usam mais o lado esquerdo, não, eu estou confundindo, desculpa, o lado direito de trás, o lado direito da frente, outras pessoas usam mais o lado esquerdo da frente e outras pessoas o lado esquerdo de trás. Então, 4 combinações aqui. Não é que a gente usa só uma parte, não, tá, gente? Olha só, não entendam diferente, não. A gente usa o nosso cérebro como um todo. Só que, predominantemente, cada um de nós usa uma parte do cérebro de forma mais predominante. Isso nos traz características diferenciadas uns dos outros. Eu, por exemplo, eu sou esse cara aqui, ó, o relacional. Quem usa mais o lado direito aqui são pessoas ligadas mais aos sentimentos, que as pessoas que, igual, por exemplo, no meu caso, eu sou o relacional, eu sou muito ligado à emoção, eu sou aquele cara interpessoal, sentimental, então, que para mim, eu gosto mais das ideias, de pensar em ideias, então por isso que eu gosto de dar aula, por isso que eu
busquei trabalhar nessa área de marketing. Para mim, eu adoro sentar e botar as ideias para funcionar, pensar numa estratégia para conquistar mais clientes, criar uma nova campanha, mexe muito com a criação, né? Mexe muito com o sentimento das pessoas, vou criar uma campanha de marketing aqui para atrair, para mexer com o coração do nosso cliente lá, para atrair o cliente. Enquanto esse cara lá da informática, gente, olha a diferença. Ele era esse cara aqui, ó, o analítico. Ele pensava, olha aqui, o oposto de mim, ó. Enquanto eu era o relacional, sou o relacional, o cara é o analítico. Por isso é que ele era gerente de informática. Para ele, o negócio dele é a lógica. Então, olha lá, ele é um camarada altamente... O cérebro dele nasceu para mexer com regras. Né? Então, por isso que ele mexe com programação de informática. Sabe? Então, olha que diferença. Então, não era porque o cara ficava querendo pegar no meu pé e me prejudicar e tinha picuinha comigo, não. Porque, para ele, tem uma norma, tem que ser cumprida. Ele não aceita passar por cima da norma. Enquanto, para mim, as normas estão aí para ser quebradas. Eu sei que a empresa tem a norma, mas a cliente está lá com a caneta na mão esperando, você tem que quebrar a norma, tem que atender a cliente. Mas, para ele, não. Para ele, se existe uma regra, se existe uma norma, aquela norma tem que ser cumprida. O cara tem que fazer o requerimento, ele tem que analisar o requerimento, tem que colocar na ordem de prioridade para depois ele atender a solicitação. Aí eu passei a entender que não era ele que pegava no meu pé, não. É o cérebro dele que pensa daquele jeito. Então, olha para você ver. Quer ver um outro exemplo? Tinha um cara lá que era o gerente financeiro, ele era esse cara aqui, o controlador. Ele é o prático. Olha lá como é que ele é. Ele é organizado, sequencial, planejador e detalhista. Muito detalhista, esse cara aqui, ó, prático, o controlador. Então, todo mundo achava que esse cara do financeiro lá ficava pegando no pé de todo mundo, que o cara era muito detalhista. A empresa implementou um controle interno de despesa lá, cara, então tinha que anotar. Aí o cara pegou aquele controle que a empresa mandou adotar, vestiu camisa daquilo ali. Gente, ele ficava lá numa chatice danada, controlando as xerox que a gente estava tirando, querendo saber os detalhes de quantas ligações cada um fez, porque estava gastando muito telefonema, as despesas de ônibus e táxi que a gente gastava quando ia fazer trabalhos externos da empresa. Ele ficava lá, sabe, com aqueles detalhinhos, que esse mês passou 1%, a pessoa gastou 1% a mais com as despesas com transporte, sabe? Então, na nossa cabeça, gente, esse cara fica aqui enchendo a nossa paciência por causa de um xerox a mais que o departamento lá tirou. Se mesmo você extrapolou sua quantidade de xerox que pode tirar, ficava num controle tão rígido, e a gente achava que ele estava de picuinha com todo mundo. E, na verdade, não. Olha aqui, o cara, ele realmente ele é assim. O cérebro dele, ele é detalhista. Para ele, tem um planejamento lá, né? A diretoria estabeleceu uma meta lá de gasto com xerox, uma meta de gasto com telefone, uma meta de gasto com passagem. Aquilo tem que ser cumprido. Ele não aceita você passar daquilo, fugir do que foi planejado. Sabe? Então, sabe, aí quando a gente, lá naquela reunião de gerentes, a gente foi entendendo o comportamento dos outros. Aí o cara de lá também entendeu por que eu pensava daquela forma. A gente entendeu o comportamento do cara do financeiro. A gente entendeu o comportamento do cara lá da informática. Não quer dizer que acabou os problemas, não quer dizer que acabou. Mas a gente passou a se entender melhor. A gente passou a se suportar mais. A gente passou sabe, a entender que o outro pensava daquela forma, não era porque estava com picuinha comigo, porque ele tem uma dominância cerebral diferente da minha. Então, ele pensa diferente de mim, ele toma decisões diferentes de mim, ele se comporta de uma maneira diferente da minha. Então, tem que entender o lado dele. E aí, gente, ó, reduziu drasticamente os conflitos, sabe? Não quer dizer que acabou, não, mas amenizou bastante, tá? E aí, o que é interessante também você entender, você concluir.
né? Que você pode pensar, então, qual desses 4 é o melhor para trabalhar na empresa? Não existe essa resposta para isso. Não quer dizer que um seja melhor do que o outro, gente. O importante aqui que você tem que entender, que todos dentro de uma empresa têm que entender, que a empresa precisa de todo mundo. Ela precisa de uma pessoa com as minhas características, que pensa comigo aqui para você ver, ó. Se você me pegar, eu estava lá fazendo o papel de gerente comercial, e modéstia à parte, eu fazia muito bem feito o meu papel. Fechei contra, trouxe cliente para a empresa que foi um sucesso. Fiz muito bem o meu papel, né? Se você me pegasse e colocasse lá no lugar daquele cara para fazer programação do sistema de informática, ia ser uma tragédia. Eu não ia fazer bem feito aquela função. Se me botasse para fazer os controles financeiros da empresa, também não ia dar certo, porque eu não tenho paciência para ficar lá controlando os detalhes de quanto cada um gastou de share, de passagem, isso não é comigo. Eu não faço bem essa função. Da mesma forma, gente, se você pega esse cara da informática e bota ele no meu lugar, ia ser uma tragédia também. Ele é muito bom programador. O negócio dele é ele sentar lá no cantinho dele, lá, se concentrar e fazer as programações dos sistemas da empresa lá, fazer os controles dos sistemas da empresa. Isso ele faz muito bem. Se ele fosse para sentar para convencer o cliente a contratar a empresa, ele não ia fazer isso bem feito. Da mesma forma também o cara prático aqui, o controlador, o cara lá do financeiro, ele fazia muito bem os controles dele lá, né? A empresa devia achar ele o máximo. O cara ficava lá controlando as despesas da empresa toda. Se pega ele e bota no meu lugar para vender a empresa, também não ia dar certo. Então, na verdade, gente, um complementa o outro. Isso é que você tem que entender. A empresa precisa ter o cara relacional, a empresa precisa ter o cara experimental, a empresa precisa ter o cara analítico e a empresa precisa de ter o cara prático. Cada um no seu quadrado, cada um na sua área, cada um no seu lugar, que ele vai fazer a sua função bem feita. Agora, eles precisam entender que existem as diferenças, que aí cada um vai se entender, cada um vai se suportar. Ninguém vai achar que o outro tá de picuinha consigo, tá? Muito bacana isso, gente. Então, é o que está falando, não existe um melhor do que o outro, tá? E aí, então, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou dar um intervalo de 15 minutos. Se não der tempo, porque eu preciso dar uma sequenciazinha na cultura organizacional. Lá para 10 horas, ó, vou dar um prazo aí para você tomar um café. Vamos ver se dá tempo de fazer os 2 testes. Se não der tempo de fazer os 2 hoje, vou pedir um pouco de paciência para vocês, e aí depois vocês tentam fazer. Pega lá no smartphone de vocês, tentem fazer o MBTI, tentem fazer a dominância cerebral. Lá para as 10, vamos marcar 10 e 5, 20 minutos. Tá, gente? Então, estou dando um intervalozinho de 20 minutos para dar tempo de você fazer os testes. A gente volta. Quem fez, a gente comenta rapidamente aqui o resultado, o que vocês acharam desses testes. E aí eu pego aqui de cultura organizacional e dou mais uma evoluídazinha na matéria para ficar pouca coisa para frente aí para a gente encerrar a matéria. Pessoal, beleza? Intervalinho, então, mais extenso hoje, tá? Daqui a pouco eu estou voltando para ver se vocês fizeram os testes aí e a gente encerra a aula de hoje com o resto de cultura organizacional, porque tem umas coisas bacanas ainda para a gente ver. Então, a Cláudia está aí? Sim, mestre, estamos aqui. E você chegou a fazer o teste aí? Sim, eu só consegui fazer um, que foi o da dominância cerebral. Ah, você fez o da dominância? Isso. O que deu o resultado? Deu certinho, deu inferior direito. Eu acho que é igual o seu, né? Ah, então você é igual a mim. Inferior direito aqui, relacional? Por aí, mestre. Isso mesmo. Aí você viu lá das suas características lá. Você viu? Sim, eu estava olhando. Eu achei muito parecido comigo. É bem bacana. O outro você não fez... Me surgiu uma dúvida. Não, pode falar. Você falou que existe
o lado direito ou o lado esquerdo. Eu posso ser mais a região inferior do que a superior? Por exemplo, ser o verde e o vermelho e não ser a parte de cima? Peraí. Não entendi muito bem, não. Às vezes pode acontecer de você ficar bem no limite, né? Você ter também alguma característica também dessa outra região aqui. Pode acontecer. Sim. Essas partes, o verde e o vermelho são meio que opostos? Ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes você pode, Sim. porque assim, ó, na verdade, como eu falei, na verdade não é que você usa só um lado, não. Você tem um pouco de cada um. Você tem um pouco de cada um. Mas você usa o cérebro predominantemente mais com uma região. E às vezes você pode ficar bem aqui no limite entre os dois aqui, ó. Você é relacional e tal, mas você tem uma tendência também aqui do prático também. Pode acontecer. Entendeu? Ou o cara fica aqui, ó, o cara ele usa o lado esquerdo e aí ele é o prático e fica aqui no limite para ele ser o analítico ali, ó. Entendeu? Sim. Pode acontecer também. Eu dei um Ele pouco tem bem disso, eu dei essas duas relacional. características. Ou a pessoa ter bem essas duas características aqui, ó, do lado direito, por exemplo. Aí ele, por exemplo, ele pode ser o experimental aqui, mas ele fica no limite ali, ó, quase que já passando para o relacional já. Então, ele tem bem as duas características. Isso pode acontecer. Sim. Entendeu? Entendi, Depois você sim. tenta fazer o MBTI também. E o Claro. MBTI, quando você faz e dá o resultado, ele já te dá também uma série de características sobre a sua personalidade. É muito legal. Bem bacana mesmo. E aí o bom é você refletir sobre aquilo que eu falei. Imagina só, dentro de uma empresa, um monte de gente trabalhando juntos. Aí são pessoas de gerações diferentes. Aí tem pessoas que, além de gerações diferentes, elas têm personalidades diferentes, que aí é o teste do MBTI. O cara tem uma outra personalidade diferente dos outros. E aí pessoas com predominância, com dominância cerebral diferente também. Imagina essa salada toda lá dentro da empresa. E aí, gente, a diretoria da empresa, a liderança lá da empresa que não entende bem disso, não estuda esses assuntos, não entende, é igual lá naquela empresa lá, o cara não sabia o que fazer, o cara fica louco, sabe? E as pessoas não se entendem, ele não sabe por quê, e aquela confusão, os conflitos não acabam, o cara não consegue fazer o pessoal se entender, o cara ficava louco. E eu também, na época, eu estava começando minha vida profissional, tal. Eu estava começando a dar aula, eu não tinha estudado isso aqui, esses assuntos ainda. Depois é que eu passei a dar aula no curso de RH, aí também que eu fui estudar mais aprofundadamente esses assuntos aqui, que eu fui entender melhor. Na época lá, eu também ficava lá na empresa e falava, gente do céu, não sabia o que acontecia dentro daquela empresa. Sabe? Todo mundo, um conflito danado ali, e a diretoria ficava louca. Aí que a gente vai entender, e o próprio diretor não sabia disso aqui. Uma empresa de RH veio, fez esses testes com a gente lá, explicou, nossa, melhorou 100%, mas assim, melhorou 100% o relacionamento entre os gerentes. Eles pararam bastante de criar conflito um com o outro. Por causa de um negocinho desse aqui, né? Bem legal, bem interessante. Vamos dar sequência, eu não vou tentando me estender demais não, mas eu preciso dar uma adiantada na matéria, porque estou com medo aí do nosso conteúdo programático. Eu tenho que ver com a coordenação se no dia 20 realmente vai ser feriado, que eu ainda não sei, porque se for, nós temos só mais uma aula só, semana que vem, então nós estamos bem enrolados. Eu vou ter que, de repente, uma aulinha final aí, gravar uma aula para você, sei lá, vou ver o que eu vou fazer. Mas então deixa eu dar uma adiantadinha hoje, que se a gente for ter só a mesma aula que vem mesmo, então pelo menos hoje eu já quase finalizo essa unidade 3. Na próxima aula eu já preparo uma unidade 4
mais enxutazinha, que aí eu finalizo a 3 e passo alguma coisa da unidade 4 para vocês. Já passo a prova, né? Vamos falar um pouquinho de cultura organizacional, gente. Olha só, que aí, além disso tudo que a gente já viu, ó, agora nós vamos começar ainda a ver outros fatores que interferem. Tem aqui a tal da cultura organizacional, que além, olha para você ver a dificuldade, além das, das personalidades diferentes, além das dominâncias cerebral diferentes, além de pessoas de gerações diferentes, tem empresas com culturas diferentes também. Não são só as pessoas que são diferentes, não. Cada empresa ela também tem a sua personalidade. E aí você contrata uma pessoa que veio de uma empresa, de uma cultura diferente, bota lá dentro da sua empresa, sabe? Às vezes aquela pessoa tem dificuldade de se adaptar à cultura da sua empresa, daquela empresa nova que ela passou a trabalhar. Aí é mais um fator para gerar conflito. Aí o cara chega na empresa e ele começa a falar, pô, mas lá na outra empresa que eu trabalhei não tinha esse tanto de norma, de regra, de coisa que tem aqui. Aqui tem. Ah, mas aí o cara está acostumado com a empresa dele lá, menos burocrática. Aí chegou nessa empresa aqui agora, é uma burocracia danada. Tudo que você vai fazer, você tem que fazer um memorando, você tem que fazer um requerimento, tem que fazer, sabe, muita burocracia. Então, imagina, vem pessoas de culturas diferentes para dentro daquela empresa, aí que gera mais conflito ainda, né? Então, ó, isso aqui do livro do Chiavenato também, na página 154, ó, ele fala muito bem dessa parte de cultura organizacional. Depois, se vocês quiserem dar uma aprofundada no assunto, tem o livro em PDF lá, né, que nós mandamos lá no grupo lá para vocês. Então, ele aqui está meio resumido, em 3, 4 slides falando de cultura organizacional. Vamos dar uma lida para a gente ver o que o Chiavenato fala, a gente faz uma reflexão e depois volta para o outro livro lá também do Robin, Stephen Robin. Bom, a cultura é um termo genérico utilizado para significar duas acepções diferentes. De um lado, você tem os conjuntos de costumes, civilizações, realizações de uma época ou povo. De outro lado, artes, erudição e demais manifestações mais sofisticadas do intelecto e da sensibilidade humanas. Assim, a cultura organizacional equivale ao modo de vida da organização em todos os seus aspectos. Da mesma forma que um povo tem uma cultura, né? Uma civilização tem uma determinada cultura, eles têm as suas crenças, as suas artes, sua erudição, tem o seu modo próprio, os seus costumes próprios lá. As empresas também têm. A empresa ela é uma organização viva, ela é feita de pessoas, é uma comunidade ali, várias pessoas juntas trabalhando em busca de um mesmo objetivo, né? Os objetivos das organizações, os objetivos daquelas pessoas que estão ali trabalhando. Então, as empresas também, elas têm as suas crenças, seus ideais, seus costumes, suas regras, suas técnicas, os procedimentos internos que elas usam, o estilo de gestão, o estilo de liderança, varia de uma empresa para outra. Então, a cultura organizacional, ou cultura corporativa, é o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos por normas, valores, atitudes e expectativas que é compartilhado por todos os membros de uma organização. Vamos ler mais um pouquinho, vou dar um outro exemplo aqui bacana para você entender uma coisa. Refere-se ao sistema de significados compartilhados por todos os membros e que distingue uma organização das demais, tá vendo? Mesma forma que você tem pessoas com personalidades diferentes, você tem empresas com culturas diferentes, como se as empresas tivessem personalidades diferentes. Gente, é impressionante. Eu que já rodei um pouco mais do que vocês na vida, né? Só aqui no Rio, que eu vim para cá em 2001, eu já trabalhei em várias empresas, eu já dei consultoria em diversas empresas, já conheci empresas por aí afora de várias formas, já percebi muito bem essas questões culturais, as diferenças que existem de uma empresa para outra. Realmente parece que cada empresa ela tem a sua personalidade, sabe? Ela constitui o modo
institucionalizado de pensar e agir que existe em uma organização. A essência da cultura de uma empresa é expressa pela maneira com que ela faz seus negócios, a maneira com que trata seus clientes e funcionários, o grau de autonomia ou liberdade que existe em suas unidades ou escritórios, a autonomia e a liberdade que é dada para os funcionários também, para eles tomarem as suas decisões, né? O grau de lealdade expresso por seus funcionários. Então, a cultura organizacional representa as percepções dos dirigentes e colaboradores da organização e reflete a mentalidade que predomina na organização. Eu lembrei aqui agora de quando eu falei de normas, de crenças, de cultura, de rigidez, cada cultura. Gente, eu faço também alguns trabalhos de consultoria. Tem colegas meus aí, consultores também, a gente troca ideias. Eu vejo muito vídeo de consultores também no YouTube, eu procuro estudar um pouco esse assunto. Eu estou criando uma empresa realmente de consultoria para mim. Então, tem um vídeo bacana de um consultor muito famoso no YouTube, que eu aprendi uma coisa com ele interessante, realmente eu percebi isso. Ele fala assim, ó, para dar uma consultoria, a maior dificuldade que ele tem para dar consultoria é exatamente isso aqui que eu estou falando. Que o que a Venato está falando, que nós estamos vendo agora que as diferenças das culturas e das normas que as empresas criam dentro delas, e que, na verdade, gente, aquela norma ela não existe em lugar nenhum, ela existe na cabeça das pessoas. É realmente uma questão cultural, que aí é um problema que a gente que presta consultoria passa. Esse cara, no vídeo dele, ele está falando. Ele chega numa empresa para prestar uma consultoria. Então, assim, se a empresa está contratando ele para uma consultoria, é porque a empresa está, ou ela está com algum problema, ela quer solucionar, ou ela quer melhorar os seus processos, ela quer, né, mudar alguma coisa. Ninguém contrata uma consultoria se o cara não quer mudar nada na empresa dele. O cara contratou consultoria porque quer mudar alguma coisa. Quer melhorar um procedimento, melhorar os processos, modificar as coisas, né, para se tornar mais competitiva. Então, ele fala, eu fui contratado para dar uma consultoria para mudar as coisas. A hora que eu chego na empresa que eu vou tentar mudar alguma coisa, não tem jeito de mudar nada. Sabe? Aí, a hora que ele começa a querer implementar um negócio, vem um cara e fala assim, não, mas isso aqui, isso você não pode mexer. Ah, por quê? Não, porque aqui já tem uma norma, isso aqui já é uma regra. A gente faz isso aqui porque é uma regra que existe aqui na empresa, uma norma. Aí ele fala assim, tá, mas onde está escrita essa norma? Aí ele começa. Aí ele fala assim, ó, aí eu faço a faxina das normas, faxina das regras. Aí ele começa, pô, essa norma que você está me falando aqui que tem, que eu fui tentar mudar, você falou que não posso, onde está escrito? Aí todo mundo se enrola. Não tem escrito, não tem, mas já existe aqui. Mas de onde vocês tiraram isso? O cara fala, não sei, eu já entrei aqui, já era assim. Aí eu tô no negócio. Aí o cara vai pesquisar, vai tentar entender. Sabe o que acontece? Lá nos anos 70, que era um mundo pré-histórico completamente diferente, que nem existia nem computador, nem se pensava em internet. Lá nos anos 70, um diretor da empresa naquela época criou aquela norma, aquela regra lá, o cara criou. Aí, sabe o que acontece? De repente, o que você tem que pensar? De repente, lá nos anos 70, que era um mundo completamente diferente, de repente lá fazia sentido aquela norma, aquela regra. O cara criou lá, de repente ela veio a atender realmente a empresa, aquilo ajudou a empresa naquele momento da vida, naquela fase da empresa, no mundo que aquela empresa vivia, aquela norma fazia sentido. E aí aquilo veio passando de geração para geração. Às vezes aquele diretor já até morreu, já se aposentou, nem está mais na empresa, nem faz parte mais do grupo da empresa lá, mas aquela norma veio sendo passada. Aí toda pessoa que entra nova na empresa, ela já tem aquela norma para seguir. Ela já vem seguindo. Eu entrei, já tinha. Eu vou dar sequência. E ninguém, em momento algum, questiona aquilo, porque aquilo já está dentro da cultura da empresa. Sabe? Então, é uma dificuldade. Mas aí, a hora que ele vai ver,
aquilo não tem escrito em lugar nenhum, é uma norma que existe só na cabeça das pessoas. Aí esse cara, esse consultor, ele fala, eu consigo quebrar, de cada 10, eu consigo quebrar 6, 7 regras, normas daquela, eu quebro. Só que, ainda, infelizmente, ainda tem certas normas lá que o negócio está tão enraizado que ele não consegue quebrar aquilo. Mas uma boa parte ele consegue convencer a diretoria da empresa. E eu falei, não é fácil você mudar a cultura de uma empresa, mudar uma norma interna lá. Imagina uma coisa que já vem sendo feita desde os anos 70. Toda geração que vai entrando vai passando para frente aquilo já tá enraizado. Você acabar com aquilo da noite para o dia dentro de uma empresa não é fácil, não. Né? Então, as pessoas, como eu falei aqui, que chegam de fora na empresa dessa, têm dificuldade para se adaptar àquilo. Né? Olha lá, a cultura proporciona um referencial de padrões de desempenho entre os funcionários, influenciando a pontualidade, produtividade, preocupação com a qualidade, serviço ao cliente. A cultura exprime a identidade da organização, é construída ao longo do tempo, né? Vem sendo construída. Desde que a empresa foi criada, as pessoas que criaram a empresa, elas já colocaram determinadas normas, determinadas regras, determinadas políticas internas, né? E aquilo veio passando de geração para geração, aí passa a impregnar as práticas, construindo um complexo de representações mentais. Olha aqui que importante, ó. Que às vezes aquela norma, aquela regra, aquilo não tem aquilo escrito em lugar nenhum. Não quer dizer que existe um livro de regra, que aquela regra está lá expressa. Tá na cabeça das pessoas, sabe? São representações mentais. E um sistema coerente de significados que une todos os membros em torno dos mesmos objetivos e dos mesmos modos de agir. Serve de elo entre o presente e o passado e contribui para a permanência e coesão da empresa. A cultura é aprendida, transmitida e partilhada entre os membros. Vai sendo passado de geração para geração. Muita coisa, né, gente? Muita coisa que foi criada no início. Não estou querendo dizer que tudo que foi criado no início é ruim, tem que ser mudado. Tem certos valores, às vezes, que são positivos, né? Que pode vir lá, quando a empresa foi criada, ela foi criada por certas pessoas que tinham determinados valores positivos de transparência, de honestidade, de prestar um serviço com excelência para o cliente. Então, as empresas criaram esses valores já lá no passado, no início da empresa, e aquilo veio passando de geração para geração. Então, não estou querendo dizer que tudo é ruim, não. Tem uma parte da cultura da organização que deve ser mantida, deve ser realmente transmitida, partilhada pelos membros, né? Agora, acontece que o mundo mudou completamente, dos anos 70, dos anos 80 para cá. Nós vimos aí o quanto o mundo mudou, o quanto as empresas mudou. Então, o que é preciso ser revisto, de repente, são os processos burocráticos. Isso que as empresas vêm tentando quebrar. As empresas, elas já passaram por esse processo de downsizing, eliminação de cargos e reengenharia. Né? Um dos conceitos chaves dessa reengenharia é até eliminar processos burocráticos. Você tentar produzir a mesma quantidade de produtos ali com menos procedimentos, com mais agilidade, mais rapidez, né? De forma mais rápida, porque você tem menos burocracia para atender o cliente de uma forma mais rápida, resolver o problema do cliente de uma forma mais rápida, eliminando procedimentos burocráticos, essas normas, essas regras que atrasam a pessoa, que engessam, o nome é esse, né? Engessa a empresa, é que precisam ser revistas, né? Agora, tem uma parte da cultura que é saudável, aquela parte dos valores que foram implementados lá no início da organização, como eu citei aqui, transparência, honestidade, respeito pelo próximo,
né? Os donos lá que criaram eram pessoas que respeitavam muito o próximo, e veio ensinando isso para as gerações que vieram entrando na empresa, aquilo foi se passando para frente. Então, isso é saudável. Não estou querendo dizer que toda parte da cultura é ruim, né? A gente precisa saber separar, né? E tentar eliminar o que está sendo maléfico para a empresa. Por fim, a cultura representa as normas informais e não escritas. Vendo? Não está escrito em lugar nenhum, está na cabeça das pessoas, sendo criado, né? As pessoas seguem como se fosse uma regra que tivesse escrita no papel, uma lei, né? E que orientam o comportamento dos membros de uma organização no dia a dia e que direciona suas ações para o alcance dos objetivos organizacionais. No fundo, é a cultura que define a missão e provoca o nascimento e o estabelecimento dos objetivos da organização. A cultura precisa ser alinhada juntamente a outros aspectos das decisões e ações da organização, como planejamento, organização, direção, controle, para que se possa conhecer melhor a organização. Que bacana, professor. Né? Então, pensa bem para você ver. Além de você ter pessoas muito diferentes, muito variadas, né? Uma diversidade muito grande de formas de pensar, de dominância cerebral, de diferenças de gerações, uma diversidade muito grande de pessoas, existem organizações com personalidades diferentes também. Então, você aprende uma coisa de um jeito numa empresa, vai trabalhar na outra, é diferente. Então, há um choque também, cultural também, entre diferenças de culturas de empresas também. Só mais um assunto, para a gente, já nós vamos encerrar, tá? Só mais um assunto aí que eu acho ele também importante, que aí a gente também dá uma adiantadazinha boa na matéria. Voltando lá para o livro do Stephen Robbins, que ele fala assim, ó, tem uma coisa também que a gente tem que analisar que gera conflitos entre as pessoas e conflitos entre o funcionário e a organização, que são valores. Então, aqui é um exemplo que ele deu, né, para você entender exatamente o que são valores. Valor é uma coisa muito subjetiva, que às vezes a gente tem uma certa dificuldade realmente da nossa cabeça de definir exatamente o que são esses valores, né? Então, o Robbins dá um exemplinho aqui para você entender. Pensa numa coisa aqui comigo. Pena de morte. Você acha que isso é certo ou errado? Nosso país, por exemplo, o Brasil, ele deveria existir pena de morte ou não deveria? Se você for fazer uma pesquisa por aí, você vai encontrar opiniões diferentes. Tem gente que defende de unhas e dentes que tem que haver pena de morte. Camarada aí que sequestra, que chefe de tráfico de drogas, essas coisas, que mata crimes bárbaros que a gente vê por aí afora, o cara merece a pena de morte. E outras pessoas defendem completamente o oposto, né? Que não, que ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Ele fala que, ó, o Estado não tem o poder de tirar, tem o direito de prender. O camarada cometeu um crime, tem uma lei. Então, isso, de onde a gente aprendeu esse tipo de coisa? Isso, a gente nasceu numa determinada cultura, numa família, e essa família nos passou o ambiente que a gente vivia, a gente veio crescendo, ouvindo certas coisas, aprendendo certas coisas, é meio, né, cognitivo, né? Você vai aprendendo, né? Aquilo vai criando um conceito dentro da sua cabeça, um conceito de valores, que, às vezes, ao longo da vida, a gente consegue mudar algum valor da gente. Mas, de uma certa forma, a gente mantém isso ao longo da nossa vida. Eu nasci lá, meu pai, minha família me ensinaram a ser honesto, transparente. Eu botei na cabeça, eu cresci com esse valor, graças a Deus. Dificilmente eu vou mudar essa minha forma, essa minha concepção de vida. Né? Então, alguns defendem a pena de morte, argumentando que é o castigo adequado para crimes bárbaros, tem que ter. Outros, não, defendem, vamos argumentar
com a mesma veemência que o Estado não tem poder de tirar a vida do cidadão. Os valores, então, eles representam convicções básicas de que um modo específico de conduta ou condição de existência é individualmente ou socialmente preferível a um modo contrário, ou oposto de conduta ou de existência. Eles contêm um elemento de julgamento baseado naquilo que o indivíduo acredita ser correto, bom ou desejável. Então, vamos ver um exemplo já de uma empresa que polui o rio, para você terminar de entender. Então, olha lá, os valores possuem atributos tanto de conteúdo quanto de intensidade. O atributo de conteúdo determina que um modo de conduta ou condição é importante. O atributo de intensidade especifica o quanto ele é importante, né? Então, eu posso ser a favor da pena de morte, mas o quanto eu sou a favor da pena de morte? Eu posso ser a favor da transparência, mas o quanto eu sou realmente a favor da transparência? Eu sou um camarada 100% transparente lá? Ou em certos momentos eu deixo de ser um pouquinho transparente, dependendo do que me convém? Né? Eu já conheci pessoas por aí afora de diversas formas. Eu já conheci pessoas que são honestas, mas até certo ponto. Dependendo do que lhe for ofertado lá, o camarada se seduz por aquilo lá e fala, não, vem cá, vamos conversar então, vamos dar um jeitinho aqui. Então, é honesto até certo ponto. Então, qual a intensidade daquele valor que a pessoa tem? Então, você tem que ver o valor que a pessoa tem e a intensidade daquele valor. Já já nós vamos dar um exemplo para a gente ver a aplicabilidade disso aqui dentro de uma empresa. O sistema é identificado... peraí. Todos nós temos uma hierarquia de valores que forma o nosso sistema de valores. O sistema é identificado em termos da importância relativa que atribuímos a valores como liberdade, prazer, autorrespeito, honestidade, obediência, justiça. Então, esses valores, gente, eles são fluidos e flexíveis, eles mudam, a gente muda constantemente de valores, de uma maneira geral, como eu já tinha antecipado, de uma maneira geral, não. Normalmente a gente nasce, né, com certos valores que a gente vai carregar isso ao longo da nossa vida. A gente pode mudar um pouco. À medida que a gente vai amadurecendo, alguma coisa pode se mudar dentro da gente. Mas normalmente a gente carrega esses valores. Eu posso diminuir, às vezes, a intensidade, né, de determinados valores. Né? Eu posso, de repente, modificar. Quer ver, por exemplo, por exemplo, vou tentar dar um exemplo da minha vida pessoal aqui com relação a um tipo de valor. Eu nasci e fui criado dentro da Igreja Católica lá. Então, minha família, meus pais, eles eram muito, muito católicos, muito religiosos lá. Então, eu fui criado dentro daquele sistema de valores ali, de ir todo domingo, de obrigação de ir à missa, de ler a Bíblia, e não sei o quê, tal. Aquilo cresceu comigo, sempre tive isso dentro de mim, a questão das religiões, tal, que hoje não quer dizer que eu deixei de ser religioso, que eu deixei de acreditar em Deus, não é nada disso, não. Mas, à medida que eu amadureci na minha vida, eu também passei a entender que certas coisas, né, de certas religiões também, eu tinha uma visão um pouco diferente com relação a certas coisas. Eu tive contato com outros tipos de religiões, com outras doutrinas também, que me fizeram enxergar o mundo de uma forma um pouco diferente do que eu ouvi lá quando criança. Eu tive muito contato, estou tendo muito contato com a parte da ciência também. Hoje eu estudo, eu tenho muita vontade de estudar física, de estudar astronomia, porque eu gosto do assunto, mais cedo ou mais tarde, na hora que eu tiver um tempinho, eu vou fazer uma faculdade de física, vou tentar fazer pós-graduações voltadas para essa área de cosmologia, de astronomia, porque eu gosto do assunto. Então, hoje aqui em casa, eu assisto muita coisa. Eu acompanho muitos cientistas consagrados dessa área que me fizeram ter uma visão de mundo completamente diferente da visão de mundo que a igreja me passou lá quando criança.
tá? Eu não estou aqui querendo falar mal, em hipótese alguma, de religião nenhuma, não é nada disso. Não estou querendo influenciar ninguém a pensar diferentemente do que as religiões pregam, tá? Hoje eu continuo acreditando piamente em Deus, continuo acreditando, tendo as minhas crenças aqui, só que muita coisa desses meus valores lá modificou ao longo dos anos. Muita coisa modificou, principalmente, por exemplo, né, a questão do... Você abre a Bíblia, a primeira história que tem de Adão e Eva. Hoje a ciência prega uma coisa completamente diferente da história de Adão e Eva. É uma coisinha só. Se você acredita, gente, eu aqui não estou querendo discutir religião, estou querendo trazer esse assunto ao caso aqui, não é o problema. Não, para mim, eu sempre também falo, né, gente, a religião é uma coisa que cada um tem que desenvolver a sua crença. Se você falar para mim que você é da Igreja Católica, você vai à missa todo domingo, eu vou te perguntar, você é feliz assim? Sim. Então, pronto, ótimo. Continue feliz, continue frequentando. Ah, professor, eu sou evangélica. Ótimo, você se dá bem com a religião evangélica? Sim. Você gosta de ir lá? Sim. Nossa, o pastor me fala as coisas, eu volto para casa, sabe, reconfortado, feliz. Então, ótimo, continue do jeito que você está. Eu acho que cada um precisa desenvolver, né, realmente entender o que é melhor para si, a sua religião, a sua crença, né? Mas isso é um exemplo aqui do que a gente está falando. Esses valores, muitos deles a gente cresce e traz eles dentro da gente, né? E que a gente tem determinados valores que nós não vamos mudar de jeito nenhum. Então, eu, por exemplo, tenho plena convicção de que um valor que eu aprendi quando criança e trouxe para mim, que eu não vou mudar, que é a minha honestidade. Sou uma pessoa muito honesta, graças a Deus, e agradeço a Deus todos os dias por eu ter aprendido isso. Você vai, se eu viver mais 50 anos da minha vida, você pode acompanhar a minha vida, que você nunca vai me ver envolvido num escândalo de corrupção. Se um dia eu entrar para o lado da política, você pode ter certeza que uma coisa, você nunca vai me ver envolvido com um escândalo de corrupção, que eu não gosto. Isso é um valor que eu tenho enraizado, que eu vou permanecer e vou morrer com ele. Outros valores, como um exemplo que eu dei foi desse, de conceitos religiosos, eu mudei alguma coisa. Não quer dizer que eu abandonei tudo, não. Eu mudei a minha perspectiva, a minha forma de enxergar aquilo e desenvolvi outras crenças, tá? Então, olha lá, uma parcela significativa de valores, de nossos valores, é estabelecida durante a infância, a partir de nossos pais, professores, amigos e outras pessoas. Quando crianças, ouvíamos que determinados comportamentos eram sempre desejáveis ou indesejáveis. Havia pouco espaço para ambiguidade, né? Por exemplo, você aprendia, por exemplo, que deveria ser honesto e responsável. Nunca ninguém lhe disse, para ser mais ou menos honesto, ou levemente responsável, não é? É uma coisa ou outra, é 8 ou 80. O processo de questionamento de valores, evidentemente, pode causar uma mudança. Aquilo que eu acabei de falar e exemplificar, né? Olha lá, à medida que a gente cresce, amadurece, e a gente tem contato com outras culturas, com outras formas de ver a vida, alguma coisa desses nossos valores, alguma coisa pode sofrer algum tipo de mudança. Mas o mais frequente é que os questionamentos sirvam apenas para reforçar os valores que nós já temos, né? Como eu tenho esse valor aí da honestidade, quanto mais eu estudo, mais eu reforço ele, falo, não, mais eu tenho que ser honesto comigo mesmo, respeito ao próximo, parece que quanto mais eu vou amadurecendo, mais eu vou estudando, mais eu vou adquirindo conhecimento, mais eu vou reforçando aquele meu valor do respeito ao próximo, tá? Então, as atitudes, aí tem um conceito de atitudes. As atitudes refletem só é o último assunto, tá? Como um indivíduo se sente, se comporta em relação a alguma coisa. As atitudes não são o mesmo que os valores, mas ambos são interligados. Você toma uma determinada atitude com base nos valores que você tem.
que eu estou falando são coisas diferentes, mas são interligadas. Vamos tentar entender isso examinando 3 componentes de uma atitude. Nós vamos ver um exemplo, que é o exemplo que eu falei que eu vou usar para encerrar a aula, que vai mostrar isso aqui para você, ó. Os componentes de uma atitude. Tem o componente cognitivo, aquilo que você veio aprendendo ao longo da sua vida. O componente afetivo, como você toma uma decisão com relação ao sentimento que você cria, perante determinada coisa, com relação ao que você aprendeu, e o componente comportamental. Como você vai se comportar com relação àquele sentimento que você teve em função daquilo que você aprendeu ao longo da sua vida. Isso, gente, a gente traz para dentro das empresas da gente, tá? Isso aqui eu estou falando disso aqui, nós vamos ver um exemplo aqui agora, e porquê, para acabar de concluir hoje, o porquê que existe tanto problema dentro das organizações. Para a gente encerrar só mais esse casozinho, então, alguns slides só aqui para a gente entender esse último conceito das atitudes das pessoas. Então, vamos analisar um caso. Você trabalha numa empresa muito importante. Mas para essa empresa fabricar seus produtos, ela polui o rio que passa próximo a ela. Então, é uma coisa que acontece, né, frequentemente em organizações por aí. Se não é poluir o rio, a empresa faz um outro tipo de prática que você, de repente, não vê aquilo com bons olhos. Eu já passei uma situação real na minha vida de trabalhar numa empresa que ela tinha uma determinada prática que eu era radicalmente contra, que ela formava um cartel com as empresas do ramo lá. E aquilo ali me desagradava e eu até fui sair da empresa no final por causa de uma das coisas que me levou a sair da empresa era porque eu não concordava com o estabelecimento de preço combinado cartel. As empresas combinarem preço, né? Isso é proibido por lei, existe uma regulamentação que proíbe isso. Então, isso feria um princípio meu, né? Feria um valor que eu tinha, e aquilo me contrariava. Isso é comum nas empresas aí, ué, né? Empresa, depois uma outra época eu trabalhei numa empresa que a alta administração da empresa destratava os funcionários, humilhava os funcionários, também acabava com a minha vida. Eu não falei aqui que um dos valores que eu tenho de respeito pelo próximo, uma das coisas que eu mais prego na minha vida é que tudo nessa vida que você for fazer, pense sempre no respeito ao seu próximo. Eu, como um chefe do funcionário, eu tenho todo o direito de chamar a atenção dele, sem desrespeitá-lo. Tem que haver um respeito mútuo. Eu posso muito bem chamar a atenção dele sem humilhar ele, não precisa de humilhar a pessoa, desrespeitar a pessoa. Então, imagina, eu vou trabalhar numa empresa, eu chego lá, eu vejo os diretores da empresa humilhando os funcionários, destratando os funcionários, como é que eu vou continuar trabalhando numa empresa dessa? Né? Então, vamos voltar para o nosso caso. Você aprendeu desde cedo e acredita piamente que uma empresa não pode poluir o rio. Né? Assim você observa as coisas acontecerem e pensa, poluir o rio é errado. Você está lá trabalhando, né? Aí você está sempre pensando, a empresa não poderia estar fazendo isso. Esse pensamento é uma afirmação avaliadora, que é o componente cognitivo de uma atitude. Você aprendeu, né? Você aprendeu ao longo da sua vida, alguém da sua família deve ter te ensinado que a gente deve preservar o meio ambiente. Você aprendeu na escola, né? Na escola, lá, quando criança, quando você está aprendendo as coisas da vida, tem um monte de disciplinas lá, suas professoras lá, falaram bastante com você sobre poluição, a gente não pode poluir o rio. Você aprendeu aquilo, você achou que aquilo lá realmente é certo, você trouxe aquilo como um valor na sua vida, e em algum momento você vai trabalhar numa empresa que polui o rio, né? Isso lhe gera um sentimento negativo com relação à empresa e me faz pensar, não gosto dessa empresa porque ela polui o rio. Aí é um componente afetivo, é um sentimento que você está desenvolvendo, né, a partir do seu comportamento, do seu componente cognitivo, a partir daquilo que você aprendeu na sua vida e trouxe para si.
Por fim, esse sentimento pode provocar resultados no seu comportamento e você pode não decidir mais trabalhar nessa empresa por ela poluir o rio. É o componente comportamental, o seu comportamento perante o seu componente afetivo que você desenvolveu com relação ao que você aprendeu na sua vida. Gente, isso acontece, tá? Isso é chamada teoria da dissonância cognitiva. Nós vamos voltar no exemplo já para encerrar, tá? Já. Só para você entender o nome que os psicólogos deram a isso, a teoria da dissonância cognitiva. É um nome feio, né? Dissonância cognitiva. Isso foi criado lá por Leon Festinger, em 1950. Mas ó, é uma teoria que busca explicar isso. Busca explicar o vínculo existente entre atitudes e comportamentos. A dissonância é uma inconsistência, uma discordância, uma falta de harmonia. Imagina, você está trabalhando na empresa, ela polui o rio, aquilo está inconsistente, está em discordância, é uma dissonância, né? Por que é dissonância cognitiva? A dissonância com o que você aprendeu na sua vida. A dissonância cognitiva se refere a qualquer incompatibilidade que um indivíduo percebe entre uma situação que ele passa e o que ele aprendeu e acredita ser o correto. Festinger afirmava que qualquer forma de inconsistência ou discordância é desconfortável e que as pessoas sempre tentam reduzir a dissonância e, assim, o desconforto. Portanto, as pessoas buscam um estado de estabilidade em que há um mínimo possível de discordância. Vamos voltar ao caso lá da empresa do Rio, só para a gente encerrar realmente a aula. Vamos pegar agora um outro exemplo. Ó. Digamos que uma executiva, pessoa lá da executiva da empresa, a senhora Smith, ela acredita firmemente que nenhuma empresa tem o direito de poluir a água, o rio, ou a água, ou o ar, ou qualquer coisa que seja. Né? Infelizmente, devido às suas atribuições, vamos supor que ela foi promovida a um cargo de direção da empresa, virou diretora da empresa. Ela se vê numa situação de tomar decisões que, por um lado, envolve a lucratividade da empresa. A empresa não tem outra forma. A empresa precisa produzir, precisa vender, precisa ter lucro, e para isso não tem outra maneira a não ser, tem que usar o rio para descarregar os dejetos do processo produtivo, mas, por outro lado, tem as suas próprias atitudes em relação à poluição. A senhora Smith, ela foi criada, aprendeu que uma empresa não pode jamais poluir o rio. Aí ela se tornou diretora de uma empresa que polui o rio. Ela sabe, olha o conflito. Ela sabe que é do interesse econômico da empresa despejar os detritos de sua fábrica no Rio, né? E o que presumimos ser legal. O que ela vai fazer? Obviamente, a senhora Smith está passando por um alto grau de dissonância cognitiva. Por causa da importância dos elementos que geram essa dissonância, não se pode esperar que a senhora Smith simplesmente ignore essa inconsistência. A gente até, de repente, o funcionário, em determinado período. Ele não vai sair pedindo demissão, ele vai parar, vai refletir, vai entender aquele processo melhor, né? Ele vai tentar entender, digerir aquilo, entender melhor o que está se passando, vai rever os seus valores, até onde, de repente, ele consegue conviver com aquilo, passar por cima dos seus valores e aceitar que a empresa faça uma coisa errada que gera nele uma dissonância cognitiva. Isso é um problema que acontece, é comum em organizações. Aí existem vários caminhos que ela pode seguir ao lidar com esse dilema. Ela pode mudar seu comportamento e, como uma diretora da empresa, ela convencer a diretoria a arrumar um outro processo que acabe com a poluição do rio, para ela permanecer, ela pode impor para a empresa que, para ela permanecer na empresa, a empresa tem que mudar o seu comportamento e, de repente, ela consegue convencer a diretoria a buscar uma nova solução que não venha a poluir o rio, e aí ela elimina a dissonância cognitiva dela. Ela pode tentar reduzir a dissonância racionalizando que essa dissonância não é tão importante assim,
ela pode pensar, eu preciso sobreviver, né? Eu preciso do meu salário, preciso do meu cargo aqui. Como tomadora de decisões empresariais, frequentemente tenho que colocar os interesses da minha organização acima dos interesses da sociedade e do meio ambiente. Infelizmente, eu não tenho o que fazer, eu preciso do meu cargo, minha vida é essa aqui, e a empresa não tem outro caminho, o caminho é esse, então os interesses da empresa terão que vir acima dos meus interesses. Pode ser que ela pense assim. Uma terceira alternativa, ela mudar e pensar, quer saber? Não há nada de errado em poluir o rio, não. Problema, eu não tenho nada com isso. Quer saber de uma coisa? Eu não vou sair do meu cargo aqui, eu não vou pedir demissão, estou com um salário que eu nunca sonhei ganhar na vida, eu vou virar as costas. Não há nada de errado em poluir o rio, não, deixa poluir. Ou outra saída seria buscar outros elementos consonantes para contrabalancear os dissonantes. Os benefícios trazidos para a sociedade com a fabricação dos produtos superam amplamente os problemas causados pela poluição, né? Aí, gente, encerrou aqui, chegou onde eu queria chegar, porque depois da outra aula só está faltando um último assuntozinho, que a gente mata ele rapidamente lá, mas só, então, aqui para eu encerrar, já vou liberar vocês, para a gente fazer uma última reflexão. Esse é um caso que a gente viu aqui, né, fictício, mas acontece nas empresas. E se você tiver um cargo de liderança, você precisa observar nos seus funcionários se algum dos seus funcionários está passando por um problema de uma dissonância cognitiva dessa aqui, parecida com essa. Não é só com poluição, não. Eu não dei outros exemplos aqui. Eu trabalhei numa empresa que tinha um problema de cartel, que prejudicava a sociedade. Eu trabalhei numa empresa que tinha um problema de os funcionários eram destratados e humilhados dentro da empresa. Eu não concordava com aquilo. Existem um monte de situações, sabe? Então, a empresa, ela precisa entender se os funcionários estão passando por algum problema. Porque, às vezes, o funcionário, ele começa a dar sintomas. O camarada começa a tomar certas atitudes, começa a ficar meio revoltado, rebelado, ele está irritado, alguma coisa, você vê que ele começou, em algum momento, mudar o comportamento dele dentro da organização, ele está direto criando algum tipo de problema com a própria organização. Pode ser que, na verdade, seja um problema de uma dissonância cognitiva, que ele já não vem satisfeito com alguma coisa que a empresa vem fazendo, que está contrariando um valor que ele desenvolveu ao longo da vida dele, e ele não está de acordo com aquela prática da empresa. Então, a empresa precisa tentar trabalhar isso, tentar mudar de alguma forma. Aqui, o livro fala de alguma coisa, né, que essa senhora Smith poderia fazer para mudar o seu sentimento, sua maneira de pensar. O que a empresa pode fazer? Não existe uma receita de bolo, o que você tem que fazer? Não, mas a empresa, de repente, se ela perceber que é um problema de uma dissonância cognitiva, como é que ela pode trabalhar aquilo com o funcionário? Né? Tentar convencê-lo de que não há problema em poluir, tentar mostrar para ele que os benefícios que a sociedade tem com os serviços e os produtos que a empresa oferece são maiores do que os problemas causados pela poluição, que aqueles problemas causados pela poluição são pequenos perto do tanto de benefício que a sociedade tem com a empresa, e, de repente, fazer a pessoa enxergar isso. Né? Porque, senão, gente, se a coisa se você deixa correr, mais cedo ou mais tarde você corre o risco de perder um bom funcionário por causa de uma coisa parecida com esse exemplo que a gente viu aqui, que vem a complementar todos os problemas que nós vimos, a quantidade de coisa que um líder, a alta direção de uma empresa tem que se preocupar. Os problemas de conflitos de gerações, problemas de conflitos de personalidades diferentes, de dominância cerebral diferentes, de valores diferentes que essas pessoas têm, que lhes causam essa dissonância cognitiva. Então, é muita coisa, né? Pessoal, espero que a aula tenha sido proveitosa. Quem não fez o testezinho, os testes que eu mandei, procurem fazer, porque na próxima aula, se quiser, ainda dá tempo da gente fazer algum comentário sobre algum resultado de alguém.
Teste. Eu gostei do Doce, teste, o que você quer professor. dizer? Foi legal? Eu só fiz o de personalidade. Ele é grande, por isso só fiz um. Muito legal. A minha personalidade deu animador. Depois você faz o da É isso. dominância também, que ele é legal. Dominância Vou também é um fazer. teste Obrigada. bacana. Faça Vou lá e fazer depois, se agora. quiser, na próxima aula, se quiser comentar alguma coisa, a gente comenta aqui. Tá Beleza? bom. Ó, obrigado. Bom final de semana. Para você Tchau. também, minha querida. Muito obrigado aí por ter ficado aí até o finalzinho. Todos vocês aí, né? Ana Cláudia, Alessandra, Camila, Carlos, Clarice, Josiele, Patrick, Renato, a Rose, Tylon, Wellington. Muito obrigado, tá, gente, a todos aí. Espero que realmente o conteúdo tenha sido interessante. Eu particularmente, acho muito interessante esses conceitos, porque isso são coisas que é real na nossa vida, acontece no dia a dia em todas as empresas. Então, a gente precisa entender um pouquinho disso. Então, a gente não consegue trabalhar e não consegue conviver, e se um dia você for comandar uma empresa, você não vai conseguir comandar uma empresa se você não entender bem esses conceitos e não souber trabalhar isso internamente. Isso deve ser disseminado dentro da organização, esses conceitos. Pessoas entenderem isso e gerarem menos conflitos. Pessoal, excelente fim de semana para todos. Muito obrigado, tá? Um beijo no coração. Fiquem com Deus aí. Até a próxima sexta, se Deus quiser. O senhor também, professor. Com Deus. Obrigado, Clarice. Bom descanso para vocês também. Se cuidem todos vocês. Camila, obrigada aí pela dica, mas eu estou me cuidando, estou dentro de casa. Sistema dentro da política. Pois é, Alessandra, imagina. Você entra para uma política da vida aí, minha filha. Nossa senhora, você vai ter dissonância cognitiva o tempo todo. Ai, 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 ai. Muito bacana. Muito obrigado a todos. Já estão todos liberados aí. Vão curtir a sexta-feira.